Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai falar da suspensão condicional da pena. Como o nome diz, vai suspender o cumprimento, a execução da pena privativa de liberdade, da pena de prisão, tudo bem? Suspender é não cumprir? Sim, é não cumprir. É um instituto em benefício do agente. Mas para isso, para ter esse benefício, a gente vai ter que cumprir algumas condições. Por isso esse nome, suspensão condicional da pena. Tudo bem? E eu vou mostrar para você quais são. Mas antes, nosso tema jurídico, ó. A cara das pessoas quando você diz que vai estudar nas férias. E na quarentena, então? Sim, vamos estudar. Estamos aproveitando o nosso tempo para sairmos dessa melhor do que a gente entrou, não é mesmo? Pessoal, esse benefício está no artigo 77 do seu Código Penal. Então, a pena de prisão desse cidadão vai ser suspensa, ele não vai cumprir essa pena se ele cumprir algumas condições. A gente vai ver já quais são. Por um período que é chamado período de prova, é o período que a gente fica de olho nele para ele cumprir essas condições. Mas é qualquer pena? Não, pessoal, é para penas pequenas, tá? A execução da pena privativa de liberdade, prisão, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa. Então, vamos lá. Pena de até quanto? Até 2 anos. 2 anos pode. Se for superior a 2 anos, não pode. Então, são penas pequenas. Por quê? Penas pequenas, pessoal, não vale a pena encarcerar por isso. Porque é mais fácil ele se contaminar com a cultura carcerária do que ele melhorar de conduta. Tá certo? Então, o legislador atenta a isso, ele fala assim, ó, as penas de até 2 anos podem ser suspensas por 2 a 4 anos, desde que 2 a 4 anos é esse período de prova em que a gente vai ficar de olho nele se ele está cumprindo essas condições, tudo bem? Desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso. Então, ele não pode ser reincidente. Se ele for reincidente, já era, bal, acabou esse benefício para ele. Em crime doloso, mas se for reincidente de crime culposo, pode ter? Super pode. Também, ele tem que ser recomendável o comportamento dele, ó, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade dele, bem como os motivos e circunstâncias, autorize a concessão do benefício. Tem que fazer por onde, tem que ter tudo isso aqui favorável, senão ele não vai conseguir, tem que ter mérito. Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 desse Código. Ou, pessoal, esse é o artigo mais importante. Então, o primeiro benefício que a gente vê, se ele faz jus ou não, é o do artigo 44. Depois, a gente vê se dá para dar o benefício do 77. Por quê? O do 44, se você se lembra, é a substituição da pena de prisão por uma pena alternativa, uma pena restritiva de outros direitos que não a liberdade. Para substituição, no 44, você se lembra que tem que ser crimes de pena até 4 anos e não pode ser crimes violentos. Aqui, a pena é menor, de até 2 anos, mas ele cabe para crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. É diferente do 44. No 44, se for crime com violência ou grave ameaça à pessoa, como lesão corporal ou ameaça, não pode. Aqui dá para ter esse benefício, tudo bem? Mas primeiro a gente vê se é cabível o benefício do 44, porque ele é muito melhor que o agente do que o do 77, tudo bem? Então primeiro a gente vê se cabe o do 44. Então quais os requisitos? Estão ali no slide para você. Pena inferior ou igual a 2 anos. Ele foi condenado, a sentença transitou em julgado. Aqui, se ele tiver esse benefício, não vai apagar os maus antecedentes ou a reincidência, não. Vai ficar constando, tudo bem? Não apaga os dados dele. E a vítima pode executar essa sentença criminal nocível para obter uma indenização. Ela pode. Qual é o objetivo desse benefício? Chamado suspensão condicional da pena, quer dizer, vamos suspender a sua pena mediante algumas condições, também chamado sursis, essa palavra francesa, sursis, essa suspensão condicional da pena. O objetivo, evitar o aprisionamento dos que forem condenados a uma pena pequenininha, de curta duração, e evitar o convívio promíscuo e estigmatizante do cárcere, né? Dizer que já cumpriu pena, que já puxou uma cadeia, é bravo. Por quê? A delinquência é uma consequência natural do aprisionamento. A pena, ao invés de corrigir o condenado, que a gente vê que ela provoca é a reincidência, né?
E as penas de curta duração, elas são ineficazes para emendar o condenado, mas são suficientes para consolidá-lo no mundo do crime. Então, essas são as razões que justificam a concessão do sursi pelo legislador. Então, como é que você vai fazer quando você for juiz? Você vai aplicar o sistema trifásico do 68 e aplicar a pena. Aplicou a pena, você vai ver o primeiro benefício dele, se ele pode ter o do 44. Esse benefício, se for uma pena de até 4 anos, substituir a pena de prisão por uma restritiva de direito. Presta atenção nisso, que algumas sentenças que eu vou mandar para vocês vai ter isso. Daí, se não for cabível do 44, você vai ver o do 77, tudo bem? Apenas se não for cabível, você vai pro do 77. Então, 44 você analisa primeiro e o 77 depois. Aqui a gente fala em substituição da pena, aqui a gente fala em suspensão da pena, tá certo? Tem essa diferença aí e vai no slide para você lembrar bem que são diferentes. Atenção, então o sursi é para condenações de até 2 anos, mas excepcionalmente a gente vai ver a aplicação do sursi para condenações de até 4 anos. Como isso, professora? Quando o sursitário, quer dizer, a pessoa beneficiada com sursi, for septuagenário, ou seja, tiver 70 anos, ou ele tiver problemas de saúde, é o chamado sursi humanitário. Então, se for uma pessoa, não basta ser idoso, acima de 60, ele tem que ter acima de 70 anos, né? Ou problemas de saúde graves, e aí o legislador deu essa benesse. Pode deixá-lo cumprir uma pena de até 4 anos. Isso está no 77, parágrafo 2º. Olha aqui a exceção. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos pode ser suspensa por 4 a 6 anos. Aí o período de prova, de observação, que a gente fica olhando, ele aumenta também. Em vez de ser de 2 a 4, passa a ser de 4 a 6 anos. Desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a sua suspensão. Esse de 70 anos é chamado sursi etário e esse razões de saúde é chamado sursi humanitário, tudo bem? Para os dois, pena de até 4 anos. Mas, via de regra, o sursi é para pena de até 2 anos, tá certo? Então, às vezes, ele tem uma doença grave como AIDS, tuberculose ou alguma paraplegia, ele faz jus a esse benefício. Olha aqui, veio a resposta. Essa prova para defensor público no Rio Grande do Sul, da Fundação Carlos Chagas. Com 74 anos, o Jairo foi definitivamente condenado pela prática de roubo simples, 157 caput. Primário e sendo-lhe inteiramente favorável às circunstâncias do 59, culpabilidade, personalidade, motivos, né? Foi-lhe aplicada uma pena privativa de liberdade de 4 anos de reclusão. Nesse caso, será que ele pode ter algum benefício penal? 4 anos, o sursi. Bom, o benefício do artigo 44, que a gente tem que analisar primeiro, da substituição da pena, será que dá para aplicar o Jairo? Do 44 não, porque o crime dele foi roubo. Roubo é um crime com violência. O 44 não se aplica a crimes com violência. Mas será que dá para analisar então o 77, o sursi, a suspensão dessa pena? 74 anos é maior de 70. A pena, em vez de ser de até 2 anos, vai para 4 anos de reclusão. E o sursi comporta um crime violento, sim. Então, pela pena aplicada e a idade dele, é possível suspender a execução da pena pelo período de 4 a 6 anos. Tudo bem? Qualquer dúvida nesse exercício ou qualquer outro, eu estou à sua disposição na aula de dúvidas. Tranquilo? E o que a pessoa fica fazendo, o que o condenado faz durante o período de prova? Aí o 78 vai dizer: durante o prazo de suspensão, o condenado fica sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. No primeiro ano, ele tem que prestar serviço à comunidade ou limitação de fim de semana. Esse é o chamado sursi simples. Primeiro ano, então, ele vai trabalhar ou vai ficar os fins de semana em casa. Tudo bem? Mas, então, via de regra é isso: limitação do fim de semana ou prestar um serviço durante o primeiro ano. Mas tem um caso que, se ele reparar o dano, as circunstâncias do 59 foi inteiramente favorável, né? Reparar, salvo impossibilidade de fazê-lo, o juiz pode substituir essa exigência de trabalhar ou ficar em casa no fim de semana por essas daqui, aplicadas cumulativamente, ou seja, todas elas. O que ele vai fazer? Proibir de frequentar determinados lugares,
bares, alguma coisa assim relacionada ao crime. Ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Pode viajar? Pode, mas tem que pedir autorização antes. Comparecimento pessoal e obrigatório em juízo todo mês para informar e justificar suas atividades, para dizer o que está fazendo, tudo bem? É isso que ele faz no período de prova. Então, esse daqui é um sursi especial, né? O outro é o sursi simples e esse é o sursi especial. E essa sentença que concede a ele o sursi pode estabelecer outras condições, além dessas, a par das legais, pode estabelecer outras, como frequentar o AA, se é um crime relacionado ao álcool, o NA, o Narcóticos Anônimos, se é associado a drogas, ou algum curso sobre violência, qualquer coisa que o juiz entender adequada ao fato, né, e à situação pessoal do condenado. Então, pode estabelecer essas condições extras aí. Então, pessoal, são 4 espécies de sursi que nós vimos. O sursi comum, o sursi especial, tá certo? O sursi etário e o sursi humanizado. Eu volto na próxima aula para terminar a aula de sursi, porque aqui é gravado, mas quem sabe faz ao vivo. E aí, infelizmente, o computador parou, eu vou ter que ajustar ali pra gente continuar. Um grande beijo para você e até daqui a pouco.